Olá a todos! Bem-vindo ao segundo bloco, novamente aqui falando com o meu amigo Marcos Vinícius. Marcos, é o seguinte, o que é um hub de inovação? Qual o objetivo do hub de inovação? E depois a gente vai conversando qual o papel dele nesse cenário inicial do bloco 1. Acho que, na minha opinião, né, hub de inovação é um local onde concentra um microecossistema. Ele pode ser um hub de inovação só de startups, ele pode ser um hub de inovação para acelerar empresas tradicionais, pode ser para casar os dois, pode ser só da academia. Enfim, eu acredito que hub de inovação é tudo que concentra algum microecossistema ali de um grande ecossistema de inovação de uma cidade, por exemplo. E o objetivo é esse? O objetivo é só fazer uma concentração de startups? Eu acredito que o maior valor de um hub é o poder de conexão que ele tem, né? Sem dúvida nenhuma, esse é o maior poder que ele tem. E aí existem as vocações do hub. Por exemplo, lá no nosso caso do BS Innovation, a gente tem um ecossistema onde a nossa visão é completamente go-to-market, ou seja, para fazer as startups venderem. Ou seja, a gente tem toda uma trilha para atender as startups nesse quesito. E a gente tem toda uma outra trilha para levar a inovação para as empresas tradicionais, que ainda não tem essa formação, ou ainda não tem essa área, e a gente em algum momento casa esses dois, trazendo ali alguma sinergia. Nesse meio do processo, a gente envolve a academia para fazer um processo de diligência de inovação dentro dessas empresas tradicionais. Então, assim, esse é o nosso modelo, mas eu posso ter um modelo daqui, que é diferente do nosso. Do XP. Aqui o XP é para quê? Para educação. É esse o foco. É gerar cultura dentro da empresa para poder fazer as conexões. Exatamente. Com... Que é o maior entrave que a gente vê lá no BS, e é fato, isso é literatura, de que o maior fator de dificuldade para levar a inovação dentro das empresas é a cultura. Isso, exatamente. Então, eu acho que existem hubs com vocações diferentes, são complementares, com um grande objetivo de gerar inovação no final do dia. Né? Aí eu vou fazer uma pergunta para você. O papel do hub está relacionado especificamente a alavancar as startups, no sentido de que alavancando as startups você também ajuda as organizações, né? No sentido de levar a inovação do tal do Open Innovation, né? Da inovação aberta, porque você não tem condição de fazer inovação, porque todo mundo está no dia a dia e tal. E a palavra inovação assusta muito os empresários, porque então vocês fazem esse papel de fora para dentro. Aí você diz que o grande entrave é ter a cultura, que nós chamamos de sistema imunológico corporativo. Os colaboradores, os executivos que querem manter o mesmo nível de excelência operacional e acredita que a inovação atrapalha a excelência operacional porque os modelos ágeis não são confortáveis com os processos de negócio. Então, muitos chegam e falam assim, poxa, Paulo, eu não quero, eles vêm com aqueles modelos ágeis, projetos com Scrum, Squad. A gente tem uma estrutura muito robusta, um compliance muito forte, e quando eles chegam com essa agilidade, com esse empoderamento, ele quebra a cultura. Então, assim, aí a gente está falando, poxa, Paulo, você está falando só de grandes empresas? Não, a gente vê muitos empreendedores, você pode consultar o Sebrae, que chega com esse espírito, com essa cultura que ele herda da empresa que ele trabalhou. Mesmo quando ele se torna empreendedor. Então ele tende a copiar, né? Até uma coisa, eu acho que até uma herança genética, né? Você tende a copiar os modelos que você viveu a vida toda, né? O que está na memória. Como você acha que o hub de inovação ele consegue reduzir essa lacuna do museu a céu aberto junto a essas empresas, quando eu falo microempreendedores, porque existem as startups que já nascem com esse DNA e a maioria não são startups, são empresas, confecções, pequenos restaurantes, bares que movimentam, né? Como é que você vê o hub também apoiando ou não apoia? Isso é um papel do Sebrae, através do Sebrae Tech, que eu quero dar um elogio ao Sebrae Tech. Ele é um fomentador de transformação digital importantíssimo no Brasil,
né? E a gente esquece desse detalhe, que eles subsidiam 80% dos investimentos de transformação digital. E como é que é essa conexão, por exemplo, o Sebrae? Parece que nós temos alguma coisa aí de novidade em cima do Sebrae, governo do estado, Banco do Nordeste, estão caminhando para esse sentido? Essa agora foi meio... A pergunta foi logo, hein? Acredito o seguinte, Paulo, que em primeiro lugar, o Hub sim tem um papel grande, a partir do momento que a gente ainda não tem uma disrupção no modelo de educação. Né? A partir do momento que a gente tiver essa disrupção daqui a 10, 15 anos, que a gente tiver uma nova leva de brasileiros pensando diferente e tendo skills diferentes do que nosso povo tem hoje, talvez o nosso papel como Hub não tenha tanta importância no processo de educação como a gente tem que ter hoje. Né? E aí eu trago. Por isso que eu acho tão bacana... Mas aí o governo seria um ator? Sem dúvida, tem que ser. Por isso que eu acho tão importante espaços como aqui, como o Expert, que é focado em educação. Porque toda empresa hoje, se é pegar aí confecção, você acabou de citar. Isso. Uma empresa de confecção, ela tem que entender que antes dela ser de confecção, ela é uma empresa de duas outras coisas. Primeiro, de tecnologia. Se ela não embarcar tecnologia, ela vai ficar para trás. Segundo, de educação. É papel nosso como empresa terminar de educar os nossos colaboradores. Se a gente não levar isso, por quê? Porque todas essas gerações que nós tivemos de brasileiros foram condicionados ao conhecimento via até ele. Não é assim na escola, exatamente, não é assim na faculdade. E a gente precisa ter uma disrupção nesse modelo de aprendizado, onde as pessoas precisam entender que eu tenho que ir atrás do conhecimento. A internet está aí, a acessibilidade ao conhecimento não falta. Nessa situação, o Hub seria o super-herói desse pessoal? Porque as startups que conseguem alavancar, que conseguem, que nem fala o Silvio Meira, inovação é emitir nota fiscal, né? O Silvio Meira fala disso muito. Mas essas empresas que vocês conseguem transcender, não precisa ser unicórnio, mas conseguem acelerar o processo de faturamento, que eu acho que essa é uma das coisas do BS Innovation, né, amor? Você tem que faturar, cara. Você tem que faturar e você tem que aprender e você tem que ser um melhor gestor, porque os fundos não estão de olho só no seu app. Eles estão de olho em você que vai ser o gestor. E você tem que saber lidar com o crescimento exponencial da empresa. Você não acha que esse papel também, no caso do Hub, no caso de vocês, também poderia ser apropriado? Eu não tenho dúvida, porque o nosso processo de aceleração de startup nada mais é do que 6 meses muito intensos de levar conhecimento para esse pessoal. Exato. Então eles têm acesso a metodologias, a formas de ver o mundo que eles não tinham antes. Então, sem dúvida nenhuma, o Hub é fundamental para que uma startup dê certo. Né? Aliás, os próprios fundos dizem, cara, se você é uma startup que recebeu uma aceleração, que passou por um Hub, de alguma forma alguém está dizendo que você é bom. E alguém te ajudou a chegar ali. Tá te dando competência na própria gestão. E já acreditou em você, já Exato. investiu em você. Né? Então... E às vezes as startups acham que é só colocar um aplicativo que o fundo vai lá, vai colocar 10 milhões de dólares e ele vai viver a vida boa, né? Não é. Isso é muito importante, discute aí. Esse cenário... A experiência do Marcos, ele vai te dizer isso pra você. Esse cenário de dinheiro fácil, meu irmão, acabou, não existe mais. Né? E não é, como qualquer movimento econômico, não é um movimento rápido. Né? Então, se a gente tem esse processo de alta taxa de juros nos Estados Unidos, frente ao que era no passado, né? Onde a gente tem alta taxa de juros no Brasil, você como investidor, você vai buscar um dinheiro seguro, você sabe que você vai botar ali, você não tem risco nenhum, ou você vai botar numa startup? É óbvio que você vai buscar um lugar seguro, porque se antes eu investia em startup é porque eu buscava uma lucratividade que aqui não me dava. Só que aqui hoje, nos fundos tradicionais, eu coloco meu dinheiro, ok, não vai render um múltiplo como uma startup, se der sucesso, me daria, mas por outro lado me dá uma garantia de que eu não vou perder dinheiro. É isso aí. Eu vou fechar o segundo bloco aqui, o próximo bloco vai ser muito bacana, que eu quero falar sobre o associativismo na área de inovação. E eu sei que você tem uma novidade pra gente aqui. Mas ó, só vou passando aqui, eu queria te dar uma lembrancinha aqui do Expert Space, que é a nossa... criptomoeda física, mas o valor aqui é sentimental. Obrigado. Tá? Mais uma lembrancinha para você. Um chaveirinho aí para você colocar aí. Maravilha, obrigado. Até mais, gente. Atenção, nossos comerciais, por favor.
eu sou Marcos Vinícius Saraiva, CEO da Ipanema Comunicação. Decidimos adotar nesse ano um novo modelo de trabalho, que chamamos de Growth and Sales. Queremos ser o seu melhor parceiro de comunicação e vendas, queremos acelerar o seu negócio. Para começar, vamos explicar o que é o Growth Hacking. Você já ouviu falar em Growth Hacking? Para entendermos o que significa Growth Hacking, é importante compreender os termos que compõem esse nome. Growth é crescimento. Hacking é de atalho, chegar mais rápido a algum objetivo. E como vimos, é exatamente isso que o Growth Hacking se propõe, a encontrar atalhos para gerar resultado para o seu negócio. Crescer em menos tempo otimizando recursos deve ser o objetivo de toda empresa. Sabe como chegar lá? Talvez a resposta pode estar no Growth Hacking. Essa metodologia traz uma abordagem científica para as áreas de marketing e venda das empresas, potencializando e identificando oportunidades de crescer cada vez mais rápido. A metodologia do Growth Hacking é orientada a dados, o que nós chamamos de indicadores-chave de desempenho, que são os KPIs. Esses indicadores servem para você, por exemplo, mensurar quantidade de tráfego no seu site, quantidade de leads gerados e principalmente qual foi a conversão dessas vendas. É a prática e muito teste que a gente consegue encontrar os gatilhos de crescimento para o seu negócio. Ou seja, utilizando métricas que nós chamamos de KPI, que assim a gente consegue mensurar todos os resultados dos testes feitos, identificar o que funciona e descartar o que não funciona. Para isso, o Growth Hacking se baseia em 3 áreas distintas. Psicologia do consumidor, entender as suas necessidades e desejos. Tecnologias de marketing, identificar quais são as tecnologias para melhorar os seus processos e aumentar os seus resultados. E processos, estruturar testes, validar, ver o que funciona e descartar o que não funciona. E aí, ficou curioso para saber o que o Growth Hacking pode fazer pela sua empresa? Aproveita, vem com a gente e dê um IPA no seu negócio. Tu acha que as startups hoje nascem para ser bilionárias ou nascem para ser uma microempresa de tecnologia?